Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen Ximenes, esse é o canal do Quem Lê Ganha Mais. Aqui nós compartilhamos resenhas, dicas de livros e a nossa experiência de leitura. Neste vídeo você vai acompanhar a resenha do livro Decepcionados com a Igreja, um livro escrito pelo pastor Fernando Beyer, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Eu já li outras obras deste mesmo autor e eu gostei, por sinal. Ele tem a característica de escrever livros com poucas páginas, mas com um conteúdo relevante, e eu o considero sensato ao falar sobre temas delicados. Decepcionados com a Igreja, além de ter poucas páginas, é bem pequeno em suas dimensões. Eu até brinquei lá no Scooby dizendo que a decepção já começa pelo tamanho do livro. Quando Wesley comprou, nós estávamos esperando um livro mesmo. Mas é um livreto, um livro de bolso, mas vamos ao que importa, o conteúdo. Você já se decepcionou com alguma igreja? Quem nunca, né? Seja com a administração ou com pessoas da igreja local. Este fenômeno tem sido cada vez mais frequente. E o que me conquistou neste livro foi o acolhimento do escritor. Ao invés de ser um livro para te convencer de que tudo que a igreja faz está certo, é um livro que valida os sentimentos de quem foi decepcionado. E é claro que, como pastor, o que o Fernando faz é tentar direcionar o leitor para um entendimento flexível, para uma visão de reconciliação com a comunidade religiosa, mas em momento algum ele despreza os sentimentos de quem foi ferido e em momento algum ele passa pano para os líderes. Há casos em que a frustração de alguém é tão aguda e o sofrimento tão cortante que não consigo dizer outra coisa a não ser um gélido "sinto muito". Alguns capítulos trazem cartas de pessoas que se decepcionaram com a igreja. Essas cartas são comentadas pelo pastor, ele explora o motivo que levou a pessoa a se afastar. E os motivos pelos quais as pessoas abandonam a igreja são muito diversos. Tem coisas relativamente simples, como alguma picuinha entre irmãos, mas também tem coisas sérias que muitas vezes configuram crimes. A julgar pelas muitas dissonâncias, pode parecer que a igreja não faz sentido. Mas sejamos sinceros, não é só com a igreja que tal sentimento se impõe. Em qualquer lugar onde haja pessoas, tudo poderá ou não acabar em desilusão e fracasso. Isso é um fato. Onde há pessoas, há decepção, existem problemas, incoerências, e algumas pessoas gostam de ressaltar a hipocrisia como se fosse algo exclusivo dos cristãos, exclusivo da igreja. Gente, há hipocrisia em todo lugar, inclusive na ciência. E eu falo isso porque eu estou inserida nesse mundo acadêmico e algumas coisas são muito incoerentes. Porém, isso não deve servir de desculpa para nós também sermos hipócritas. Não é porque existe hipocrisia em todo lugar que nós precisamos ser hipócritas. Nós nos tornamos pessoas confiáveis quando nós admitimos os nossos erros e pelo menos tentamos viver uma vida íntegra. O convertido crê que na igreja só lhe farão bem, rirão seus risos e chorarão suas lágrimas, mas o que encontra é na realidade uma multidão de seres humanos dominados pelo pecado. E realmente essa é a realidade. Inclusive, quem se decepciona com a igreja também erra, também peca. E no meu entendimento teológico, o problema não é a igreja ser composta por pecadores, não é esse o problema. O que me incomoda são os discursos dos pecadores, os discursos de superioridade espiritual, a classificação de pecados feita pelos próprios pecadores. No livro Relacionamentos Saudáveis fala sobre comunidades religiosas e muitas vezes a igreja se torna um ambiente adoecedor. Infelizmente, parece que é mais valorizado e correto parecer santo, sem ser, do que ser sincero. E para mim isso não faz sentido. Quando exijo de outros aquilo que só Deus pode dar, experimento dor, com certeza. Porém, o mínimo de coerência precisa fazer parte das relações saudáveis. E talvez através deste exemplo fique mais fácil entender o que eu estou querendo dizer.
Você faria um curso de português com uma professora que fala bicicleta, sedimenas, tauba, nós foi, galfo, problema, mas que faz propaganda do curso criticando quem não sabe usar pronomes oblíquos? Infelizmente, isso acontece no meio religioso. Nós somos pecadores, não existe ninguém santo que não peque, mas nós estamos fazendo propaganda do céu, criticando, condenando quem peca diferente. A igreja não era para nós prepararmos juntos? Não é para isso que serve a igreja? Para juntos nos fortalecermos? Por que nós nos achamos no direito de decidir quem é digno ou não de estar ali se preparando? É muito comum no meio religioso ouvir a igreja é muito semelhante a um hospital. Que lindo, né? Às vezes me cansa esta comparação clichê, porque será que a igreja é como um hospital? A sua igreja é como um hospital? Hospital tem preconceito de pessoas com determinadas doenças? Os médicos e enfermeiras ficam fazendo discursos acusatórios sobre os doentes? Fazem discriminação entre os doentes dignos e indignos? A igreja funciona como um ambiente acolhedor quando as pessoas mais precisam, ou justamente neste momento é que o paciente é abandonado? Um hospital serve para acolher doentes. A igreja serve como um local para acolher pecadores? O autor, citando Philip Yancey e Paul Brand: será que nós afastamos as pessoas das riquezas do amor de Deus por causa de nossas ideias sobre como elas devem comportar-se? Sim ou com certeza? Outra comparação comum é a igreja como uma família. Famílias saudáveis têm problemas, mas em geral, na hora do sofrimento, os membros se cuidam. E segundo Beyer, este deve ser o nosso entendimento de igreja: cuidarmos ao invés de só esperarmos cuidado. E eu concordo, mesmo sabendo na pele como isso é difícil, mas não é impossível. Eu sei como é horrível você se sentir invisível em uma igreja, e eu tento no meu círculo de influência não deixar ninguém se sentir assim. É o que me ajuda a continuar, tentar ser com os outros o que eu gostaria que fossem comigo. Biblicamente, o conselho é para a igreja funcionar como uma família saudável. Por isso, eu acho extremamente importante falar sobre relacionamentos dentro da igreja. Nós precisamos aprender o básico de como viver de forma amorosa, a fazermos valer a pena aquela fala que nós dirigimos às outras pessoas, chamando elas de irmãos e irmãs. O que adianta nós sabermos profecias se nós não vivemos o Evangelho, se nós não sabemos praticar o mínimo de amor humano entre nós? Sem amor, nós viramos um monte de crentes chatos, frios, exclusivistas, intolerantes e incoerentes. Tem uma parte que Beyer pergunta: a decepção precisa acabar em desistência? Não é fácil fazermos a nossa parte independentemente do outro e de suas atitudes. A igreja é cheia de pessoas problemáticas e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco é o caminho da boa convivência. Isso, claro, desde que não chegue em situações criminosas ou que prejudiquem a nossa saúde mental. Porque quando chega neste patamar, para mim, o sensato é se afastar das pessoas que te prejudicaram, afastar sem ódio ou rancor. Afinal, perdão não implica em continuidade de relacionamento. Outro ponto muito interessante que o autor abrange é a questão das divergências. Onde quer que seres humanos estejam juntos, há divergências, certo? Mas como os líderes lidam com isso? Motivam o respeito ou a exclusão e rechaçamento de quem pensa diferente? Qual é a cultura da igreja para lidar com o diferente? Segundo o autor, aceitar a diversidade é parte do propósito divino. A igreja reúne pessoas de diferentes culturas, idades, famílias, experiências de vidas, mentalidade, níveis de escolaridade. Então, há muita diversidade e isso gera alguns conflitos, é até mesmo natural. Mas sabendo disso, seria válido incluirmos, focarmos os sermões na importância de acolher o diferente. Infelizmente, não há muita motivação nesse sentido no meio religioso que eu estou inserida. Há mais fixação em profecias, em doutrinas, em provar que a nossa interpretação é a correta do que a preocupação real
com a vida em comunidade, em falar sobre habilidades de relacionamento, que, a meu ver, é o que atesta a marca do cristão, segundo João 13,35. Conhecerão que sois os meus discípulos se amardes uns aos outros. Ouso dizer que a igualdade artificial é necessária no que diz respeito ao Estado, mas na igreja retiramos esse disfarce, recuperamos as nossas desigualdades e somos assim encorajados e reanimados. E por último, tem uma parte que Beyer escreveu que o cristianismo só pode ser vivido em uma realidade de irmandade. E está certo, para mim, a irmandade é composta por todos os seres humanos, todos os filhos de Deus. A irmandade não é apenas as pessoas da minha igreja, são todas as pessoas, porque quem chama Deus de Pai, segundo Beyer, não pode escolher os seus irmãos. E eu espero que essa resenha tenha despertado o seu interesse de ler este livro tão fininho, tão prático. Você pode ler aqui, tá, em menos de uma semana. E espero também que essa resenha tenha feito você pensar sobre a sua postura como integrante de uma comunidade religiosa. Você faz parte daqueles que acolhem, daqueles que fazem a instituição ser respeitada? Ou seu modo de viver e agir faz as pessoas terem sentimentos repulsivos em relação à religião? E eu gostaria de falar especialmente com você que se decepcionou. Eu sinto muito, de verdade. E eu gostaria que você se sentisse acolhido neste vídeo. Eu não sei exatamente qual a situação fez você se afastar da igreja. E está tudo bem. O que importa, e eu espero, é que você não tenha se afastado de Deus. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e nos vemos em um próximo livro.